Glória a Deus, hoje é um grande dia, amém? Você está muito feliz? Eu também estou muito feliz. Diga para o seu irmão, hoje nós vamos passar para o outro lado. Eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com vocês, amém? Eu estou muito feliz, animado, estou até elétrico para bem dizer para você, porque o Espírito Santo está me cobertando com grande unção, amém? Hoje é um grande dia, eu estou muito feliz porque Deus tem falado comigo nos últimos dias de uma unção maravilhosa. Eu tenho recebido da unção pastoral, da unção apostólica, onde tenho recebido naquela unção que nós reconhecemos, como nosso pastor sempre nos diz, é a unção que lhe respalda. E durante esse dia Deus tem falado muito comigo pela vida do pastor Daniel, e também de outros pastores parceiros e outras unções apostólicas que Deus tem me permitido se conectar. E tem sido tudo debaixo de uma unção, de uma orientação. E eu sei que hoje é um grande dia, amém? Glória a Deus por isso. Vamos fechar nossos olhos, eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na Tua unção, na graça já disponível neste lugar. Eu creio, Pai, que o Senhor está falando, já começou a falar no coração de cada um de nós aqui presente. Obrigado pela Tua graça, pela presença do Espírito Santo, que é bem-vindo neste lugar. Está entronizada a Tua presença neste lugar. Nós te reconhecemos, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero ver você mais animado hoje. Por favor, tira a tua tristeza, manda ela embora. Só fica aqui neste lugar a alegria e você que é alegre, amém? Eu vou ler contigo Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos lá que hoje nós vamos para um outro lado. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Tem uma palavra maravilhosa hoje. Sabe, querido, durante algum tempo, Deus tem falado grandes coisas para nós aqui dentro da igreja. Deus tem comunicado sobre estações novas, sobre ter visão nova, sobre você subir de nível, sobre você aumentar a sua maturidade natural. Eu tenho percebido grandes coisas que Deus tem compartilhado por meio da vida do pastor Daniel, trazendo uma orientação sobre visão da igreja, aquilo que alarga. A Bíblia fala que onde não há visão, o povo perece, mas onde há uma visão, o povo vence em nome de Jesus Cristo. E nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual e Deus tem soprado, dizendo coisas de maneira sobrenatural, e você e eu somos aqueles como atalaias que precisam estar na torre de vigia, precisam estar vigilante, olhando, ser disponível, estar disposto para pegar aquilo que é a visão de Deus para esses últimos dias. Você crê em tempo de abundância na sua vida? Para você viver tempos de abundância na sua vida, é necessário que haja uma postura da sua parte. É necessário que haja uma posição de vitória. É necessário que haja uma posição de quem de fato é vencedor. Aquele que se levanta, que não se deixa abalar pela circunstância, mas porque ouviu a palavra da fé, tomou a palavra, colocou no seu coração, na sua boca e fala a fé a todos os instantes. Deus me chama para esse novo nível. Deus te chama para um nível de uma outra estação que é preciso muitas das vezes uma nova roupagem. É preciso uma nova postura, tempo de maturação, tempo de você dizer eu estou aberto a crescer como um ser maduro, como uma mulher, como um homem maduro. Ainda que seja necessário ajustes na minha percepção, no meu próprio entendimento, mas eu não vou deixar me levar no meu próprio entendimento, eu vou me apegar à visão, à palavra que Deus disse, eu vou correr com ela, não importa a circunstância, eu sei que no final eu vou estar do outro lado como vencedor. Você crê nisso? Você já está pegando a unção profética nessa noite? Mateus capítulo 14, versículo 22, eu vou estar lendo, diz o seguinte: e logo ordenou Jesus, logo em seguida Jesus instituiu os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Diga, para o outro lado. Diga, Jesus ordenou. Diga, Jesus liberou uma palavra para o outro lado. Enquanto ele se despedia, a multidão, na sequência, vamos? Obrigado, meu irmão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, ali sozinho. Mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Eu vou ler na minha tradução, que fica um pouco mais fácil para mim. No versículo 23 diz o seguinte:
Vou voltar um pouco à sequência da leitura. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte chegada à tarde ali estava só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando por mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Clamou, salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eis que eles acalmou o vento, estando aproximando-se do barco, e adoraram, dizendo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem, para lhe dizer, chama-se indo por outro lado. Em algumas traduções, pega a nova estação, antecipa a estação, vai para ao lado da nova palavra, da estação que Deus já liberou para nossas vidas. Sabe, esse texto é maravilhoso porque ele conta um momento parecido com a nossa trajetória de vida. Alguns vão se identificar com o chamado, alguns vão se identificar com uma vida pessoal. Jesus libera uma palavra para que os discípulos pudessem atravessar o mar e que estivessem ao outro lado. Presta atenção nisso. Jesus liberou uma palavra. Jesus ordenou uma instrução. Jesus liberou uma visão para a sua vida. Jesus liberou uma palavra de transformação. Jesus antecipou uma estação. Jesus disse, é um tempo de abundância. Jesus já havia liberado uma palavra para eles. E a Bíblia diz que os discípulos continuaram, eles foram no barco. E no meio de tudo isso, houve um vento contrário. Houve algo que tirasse eles do destino da palavra que Jesus havia liberado. O vento contrário chegou até eles no barco. O vento contrário açoitou o barco, criou uma circunstância fora daquilo que Deus havia liberado. Agora entenda que Deus, Jesus quando liberou a palavra, ele não disse que poderia chegar do outro lado ausente de circunstâncias. Mas ele disse, garantiu pela palavra, que poderia encontrá-los do outro lado. E os discípulos estavam caminhando no barco, e viram ventos soprando, circunstâncias adversas batendo a porta, porque quando Jesus libera uma palavra na sua vida e na minha vida, sempre as circunstâncias tendem a se levantar para contradizer aquilo que Jesus diz. Na maioria das vezes, até pessoas que estão no nosso meio, do mundo, que nós convivemos talvez no dia a dia de trabalho, tendem a sabotar a palavra que já foi liberada. Tendem a diminuir o poder da palavra que foi liberada. As circunstâncias se levantam. Mas entenda, Jesus liberou uma palavra. Você não precisa se atentar às circunstâncias. Você não precisa se atentar às dificuldades. Você precisa ficar atento com a palavra que Jesus liberou. Essa é uma grande noite. Existe um decreto da parte de Deus, existe uma profecia da parte de Deus, existe uma mensagem, uma palavra. Eu não sei o que Deus te disse no começo do ano, mas eu quero te dizer que Ele não mudou de ideia. Eu não sei o que Deus liberou para a sua vida neste ano. Eu quero te dizer que o destino de Deus não mudou de ideia, meu irmão. Hoje é um grande dia, porque quando nós ouvimos uma palavra que Jesus ordenou, eu creio nela e você crê nela, que conforme Ele disse, vai acontecer. Vai acontecer. E no meio de caminhar até o destino que Deus ordenou, as circunstâncias, as tempestades se levantam. E alguns de nós, muitos têm medo. Muitos de nós se deixam levar pelas ondas, pelas dificuldades, pelas circunstâncias,
pelo que outros vão dizer, pelas opiniões dos homens. Muitos se deixam levar pelo medo, pelo que talvez não sei se vai dar certo ou não, mas Jesus já havia liberado uma palavra. E as circunstâncias, os ventos contrários, sopraram sobre o mar, e o medo contaminou os discípulos ao ponto de confundir Jesus com fantasma. É isso que o medo faz. Ele muda a identidade. É isso que o medo faz. Ele te tira o foco do destino, da palavra. É isso que o medo faz. Ele ecoa na nossa mente, tentando gritar mais alto do que a palavra que já foi ordenada por Cristo Jesus. E muitos que dão ouvido ao medo, se deixam levar pela circunstância, pelas situações do dia a dia, começam a afundar. Começam a dizer, não foi de mim, foi o pastor que fez, foi a igreja que não me abraçou, foi as pessoas que não me deram atenção. Ele começa a se deixar levar pelas opiniões seculares. Mas ei, quero te dizer o que Deus disse para você no começo do ano. Quero te dizer que Deus não mudou a opinião dele. Jesus não mudou a opinião porque ele havia dito, ei, entre no barco, entre na nova estação, pega a visão, esteja dentro da comunidade, frequenta a igreja, entra nesse barco, pega essa palavra, abraça o tempo de abundância, entre no barco, porque você vai chegar do outro lado. Porque no barco nós somos guardados por Ele, pela palavra que Ele liberou. Porque dentro do barco nós somos guardados, transformados, ajustados. Nós somos levados a um novo nível, a um novo tempo, a um outro lugar. Mas fora do barco eles vão afundar. Existem aqueles que no meio da circunstância, ao destino que Deus ordenou, eles, ao ouvirem outras pessoas, a dizerem, mas eu estou decepcionado, eu fui frustrado ministerialmente. Ei, não é hora de você ficar olhando para as circunstâncias, pelo que aconteceu ou vai acontecer. É hora de você estar atento ao que Jesus falou para mim no tempo de abundância. Por isso os homens maduros não são aqueles que se deixam levar pelas circunstâncias. Homens maduros são aqueles que consideram o que Jesus falou e dizem, a palavra de Jesus é a autoridade final na minha casa. Não é o que os homens disseram. Não é o que as pessoas tendem a mudar que disseram. A Bíblia fala que na palavra de Deus não há mudança e nem sombra de variação, porque Deus não tem mudanças. O que Ele ordena vai acontecer. Então preciso me lembrar daquilo que Jesus falou para a minha vida no começo do ano. As primeiras profecias, quais foram? A primeira palavra que Jesus liberou para a sua vida. O que é que Jesus concordou com você? O que é que fez você discordar de Jesus? Existem algumas pessoas que, ao ouvirem certas circunstâncias, ao ouvirem certas pessoas, fizeram acordos fora da palavra de Deus. E hoje é uma noite maravilhosa para desfazer acordos e começar uma nova aliança com Cristo. Hoje é um grande dia. E Jesus disse, quando ele estava afundando, com medo, confundindo Jesus com um fantasma. É isso que o medo faz. É isso que a pressão que você dá acesso a certas pessoas criam caos, criam problemas constantes. Associações erradas fazem você confundir Jesus com fantasma. É uma palavra que veio da parte de Deus. É uma visão que veio para esse tempo de abundância, mas você diz, eu estou vivendo dificuldade. Ei, para de olhar para coisas que não estão alinhadas com a visão de Deus. Você precisa escolher qual é a palavra que você vai segurar para terminar o ano do outro lado. Você precisa se levantar e dizer, Pai, eu seguro nessa palavra para que eu possa viver uma nova estação. Eu seguro nessa palavra porque a palavra de Deus não apenas cria o futuro, mas também cria uma outra estação. Você não entendeu? Quando Jesus libera uma palavra, Ele está antecipando uma estação no meio do caos.
Quando Jesus libera uma palavra, Ele está dizendo, aqueles poderiam esperar, mas vocês, se segurarem nessa palavra de abundância, vocês vão viver tempos de abundância a partir do começo, não pelo fim. Uma palavra liberada da parte de Jesus Cristo que você precisa segurar, ela vai fazer com que você caminhe na direção certa e não dê ouvidos a ninguém que não ouve o Espírito Santo falar. Por isso você vai dizer, mas Gustavo, o meu chamado não cresce. Faz muito tempo que eu estou aqui dentro da igreja. A minha família não é transformada. As minhas finanças não são tocadas. O que está acontecendo? Você parou de ouvir a palavra de Jesus. Porque Ele não muda e Ele não falha. Não é as pessoas que definem o seu destino. É a palavra de Deus que cria um novo futuro para você. E o que Ele disse? Entra no barco. O que Ele disse? Pegue a visão. O que Ele disse? O que Ele ordenou? O seu futuro é de graça e paz, como é o meu reino. Justiça, paz e alegria. O que Ele ordenou é que você viverá um tempo de grande abundância. O que foi que Jesus disse para você, meu irmão? Porque as pessoas vão opinar. E a circunstância tem um barulho das tempestades que mexem com o barco. Mas não saia do barco. Porque homens fracos, mulheres fracos, tendem a soltar, se jogar fora do barco, quando as ondas começam a abalar o barco. Quando as dificuldades começam a mexer nas estruturas de casas. Os fracos tendem a se jogar, achando que o mar alto será um grande destino. Porque se esquecem da palavra que Jesus liberou. Os maduros, aqueles que dependem de Deus, os cheios do Espírito, eles só se movem sobre as águas por cima de uma palavra que Jesus ordena. Eu estou te convidando para um novo tempo. Eu estou te dizendo, seja bem-vindo a uma outra estação. Vista uma nova roupagem. Não saia desse barco. Abrace essa palavra. Não importa as ondas que vão bater na sua casa. Não importa se você vai vender amanhã ou não vai vender amanhã. Não importa o destino do mundo. Diga, eu creio na palavra de Jesus e eu sei o meu final. A palavra de Jesus não disse que era ausência de circunstância. Mas ele estava dizendo que independentemente do que aconteça, o fato de você olhar pela palavra, você não vai confundir Jesus com fantasmas. Olhe pela palavra. Olhe pela profecia que foi liberada na sua vida. Muitos de nós precisam se lembrar o que Jesus falou. Porque alguns de nós se esqueceram do que Jesus falou no meio do caminho. Porque foram inundados pelas ondas e pelas dificuldades que aparecem no dia a dia. Pela rotina e constante atividade. Eu conheço algumas pessoas que constantemente estão dizendo, estou corrido. Eu não sei se estão pegando a visão de Deus. Porque a Bíblia diz em Abacuque, escreva a visão na tábua para quem estiver passando correndo possa enxergar. Não importa a sua velocidade. Sempre você precisa estar de olho na palavra. Existe uma palavra que Deus liberou nesse tempo. Qual é a sua palavra? O que Deus disse para você? O que Deus tem falado sobre o seu chamado? O que Deus tem falado sobre o seu ministério? O que Deus tem falado sobre o governo na sua casa? O que Deus tem falado sobre as suas finanças? O que Deus disse sobre a sua vida? O que Deus liberou sobre o ano de 2024? Fica com esta palavra, meu irmão. Não mude. Não dê ouvido aos fantasmas. Não dê ouvido ao medo. Porque quando Pedro estava com medo, Jesus disse, tem de bom ânimo. Jesus estava vindo, pisando nas águas, no meio da tempestade,
Olhe como Jesus está chegando até você. Olhe o lugar onde Jesus está vindo. Qual é a direção que Jesus está vindo? Ele está pisando nas águas, ele está pisando nas circunstâncias, ele está pisando na dificuldade, ele está pisando na escassez, ele está pisando no vento contrário, ele está vindo na sua direção. E você precisa olhar para ele, porque nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, muitos vão olhar para a carne, para a percepção humana, muitos vão sair fora da igreja, porque não vão encontrar aquilo que eles querem. Não olha para a carne, não olha para as circunstâncias. Olhe na direção onde Jesus está vindo. Porque Ele tem uma palavra para você, e a palavra que Jesus liberou quando estava vindo era: tende bom ânimo. Foi isso que Jesus disse para Pedro: tende bom ânimo. Porque alguns dias podem faltar unção. Algum dia você não vai poder orar do jeito que você tem orado. Algum dia você não vai poder clamar do jeito que você tem clamado. Alguns dias você não vai poder estar animado do jeito que você espera estar. Alguns dias algumas expectativas vão estar menores do que você estava imaginando. Alguns dias algumas pessoas podem criar certas frustrações para nós. Mas o fato de nós olharmos para Jesus, na direção que Ele está vindo, Ele sempre dirá: tende bom ânimo. Eu não vejo Jesus dizendo: seja fraco. Eu não vejo Jesus dizendo: arreda-te. Eu não vejo Jesus dizendo: você não vai conseguir. Eu não vejo Jesus dizendo: você está cansado. Eu vejo Jesus olhando para um homem assustado, cheio de medo. Uma mulher assustada, Jesus olhando para ele dizendo: ainda que você esteja talvez assustado, tem de bom ânimo e levanta-te. Foi isso que Jesus disse no meio do caos. Tem de bom ânimo. Fran, qual é a palavra de Jesus para a sua vida no meio do caos? Tem de bom ânimo. Se levante por dentro. Se levante por fora também. Cria uma roupagem. Antecipa a estação pela palavra. Creia em um novo tempo. Abrace a visão de abundância. Creia, continua crendo. Vai dar tudo certo. Tem uma ministra em Angola que ela dizia para mim, ela me ensinou muito isso. Ela dizia: Gustavo, se tu ires num hotel, num restaurante, num lugar muito lindo, e você perceber que você não está com a roupa adequada para entrar nesse lugar, você para e diz: é exatamente o lugar que eu quero estar. Quem entendeu isso? Ele diz: entre com bom ânimo e ousadamente. Porque quando você antecipa, você se prepara para viver uma estação nova. Enquanto aqueles estão dizendo: existe um caos no mundo, nós estamos dizendo: Deus é a nossa fortaleza. Porque nós estamos sendo ousados como Pedro, para marcar um passo na direção de Jesus. Pedro, na verdade, estava com medo, confundindo, aceitando a pressão do mar, os ventos fortes. E ele olha para Jesus e disse: se és tu mesmo, me deixa ir até você. Jesus olhou para ele e liberou uma palavra. Diga: Jesus sempre tem uma palavra para mim. E ele disse: vem. Eu não sei se você se identificou com essa palavra, mas eu sinto que Jesus está chamando algumas pessoas aqui. Você não pegou? Oh, glória a Deus! Jesus estava dizendo: vem! Pedro disse: se és tu mesmo, me faz ir até você. Jesus liberou a terceira palavra. A primeira palavra foi: eu estou te ordenando. A segunda palavra foi: no meio do caos, tem de bom ânimo. A terceira palavra foi: vem. A primeira palavra foi de destino.
A segunda palavra foi uma profecia de aditivo. Um combustível. Anime-se. A terceira palavra foi atenda o seu chamado. Vem. E aí eu identifiquei que quem me chamou é maior do que as ondas. Quem foi que te chamou? Não foi homens que chamaram. Foi Deus que chamou e Deus que enviou. Se Deus te chamou, Ele tem uma palavra para você, um destino maravilhoso. Vem, meu irmão, entra nessa visão. Entre nesse barco, mas vem com tudo que você é. Abrace. Venha. Venha mudar de estação. Venha passar para o outro lado. Compre uma roupa nova para sua casa. Se precisar, pinta as paredes. Compre um novo fogão, mas muda a estação da sua casa. Muda a roupagem. Cria um novo ambiente na sua casa. Cria um novo ambiente no seu trabalho. Esse dia eu fui dar consultoria para uma empresa. E ele estava lá com algumas coisas antigas. Eu disse, vamos jogar tudo fora. Ele falou, como assim? Vamos jogar tudo fora. Disse, como? Nós estamos criando uma nova estação. Nós estamos criando primavera no inverno. Um tempo de flores no meio do caos. Por quê? Jesus está vindo na direção certa. Jesus não erra o caminho. E Jesus não erra quem Ele chama. Porque Ele chamou, porque viu algo em você que somente Ele pode ver. E quando Jesus diz, vem, é porque Ele sabe que você pode chegar até Ele. É porque Ele sabe que você pode chegar até Ele. Algumas viagens minhas não deram certo para eu estar aqui. Porque Ele me chamou. Algumas viagens nossas, alguns planos nossos, vão ser como Jesus impelindo, dizendo, olhe na direção que eu estou vindo. Olhe na direção que eu estou vindo. Eu tenho uma palavra para você. Já passei em várias igrejas até chegar aqui. Mas Jesus me trouxe até você. E o nome dessa palavra foi, vem na minha direção. Não vem pelos homens. Não vem pela percepção. Vem pela visão. Abrace a visão. A visão te levará a pessoas. A visão te conduzirá a planos extraordinários. A visão te levará a pessoas. Te fará conectar pessoas sobrenaturais. E durante essa semana eu estava com um pastor, no meio de casa, na mesa, com ele compartilhando. E eu estava com uma expectativa de visitar uma igreja nos Estados Unidos. Com essa expectativa. Ele olhou para mim, você sabia que eu fui pastor da Bethel Church nos Estados Unidos durante 10 anos? Eu falei, como que eu estou aqui? E eu brincava com ele, eu vou falar em português, você traduz para mim em inglês? Porque não é necessariamente você estar lá apenas, mas é como Deus conecta as pessoas, porque eu não faço ideia de quem ele era. Eu estava na casa dela comendo uma tapioca. Vem, atende o chamado de Jesus, porque Ele vai fazer você se conectar com pessoas estranhas que vão apontar o seu destino. Aí você precisa se aproximar. Você precisa quebrar aquele padrão de percepção humana e daqueles que tiveram ministérios frustrados. Daqueles que dizem a igreja dos últimos dias não dá certo. Daqueles que se sentiram afogados pelo chamado durante muito tempo, que se viram afastados, e a única coisa que eles carregam é o temperamento de uma palavra fria, fraca. Não, esse nós não demos ouvido. Nós demos ouvido para aquele que nos diz assim, tem de bom ânimo. É esse que eu estou olhando.
Aquele que diz, tem de bom ânimo. Aquele que diz, é um tempo de abundância. Mas você olha e diz, os ventos contrários estão soprando para mim. Mas o pastor olhou para nós e disse, é um tempo de abundância. Que você escolhe, dentro do barco ou fora do barco. Porque quando Jesus te chama, a Bíblia diz que Pedro, indo na direção de Jesus, ele se deixou levar pelas ondas. Como alguns, que na caminhada, na jornada, acontece de se deixar levar pelas percepções naturais. O medo tomar conta. As percepções naturais tomarem conta. O entendimento humano tomar conta. Quem disse que essa doença tem que ser crônica em você? Que seja crônica no corpo do capeta. Não em mim. Porque existe uma palavra que ela é maior do que o meu destino. Existe uma palavra que é maior do que a circunstância. Ei, Jesus que te chamou é maior do que toda a tempestade, meu irmão. E é isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso dizer para o meu futuro. Deus é maior do que o meu problema. Deus é maior do que o meu problema. Quem me chamou é tão grande que Ele já liberou uma palavra de destino para a minha vida. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Quero te contar um mistério aqui, eu posso? Vou te contar um mistério aqui. Um mistério pentecostal. Todas as vezes que Jesus te chama, todas as vezes que Jesus te chama, é para andar no sobrenatural. Todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, saiba que o nível é sobrenatural. Não podemos dar respostas naturais a perguntas sobrenaturais. Muito menos respostas naturais a questionamentos sobrenaturais. Respostas de Deus têm direcionamento de Deus. Respostas espirituais, perguntas espirituais, têm respostas espirituais. Você precisa andar à altura do que Deus te chamou. Por isso, pelo amor de Deus, se você é um ministro da palavra, se veja como tal. Se você é uma mulher sábia, se veja como tal e também se vista como tal. Se você é um empresário de sucesso, se veja como tal e também se vista como tal. Se você crê no tempo de abundância, se veja como tal e se vista como tal. E tal, Pai? Como Jesus disse, tudo que eu ouço do meu Pai, eu falo para vocês. É um tempo novo. Eu não sei o que você vai fazer para você entender que Deus está chamando a nossa igreja. Deixa eu te dizer, a igreja sede, essa nossa igreja aqui, Verbo da Vida Bauru, para a mudança de uma estação, não apenas uma convocação de santos, é uma chamada apostólica de Deus, dizendo para nós, juntem as famílias para viver um novo tempo. Eu não sei o que você vai trazer como sinal, se você vai mudar a parede do seu quarto, se você vai colocar um texto bíblico dizendo, eu creio na promessa, eu creio no tempo de abundância, mas eu vou te dizer, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Sinalize para Deus que você está indo na direção dele. Foi assim que Pedro fez, ele marcou o passo na direção de Jesus.
Sinalize. Coloque a roupa da nova estação. Coloque a roupa da nova estação. Não sei o que você vai fazer. Pinta o cabelo de loiro, de black, faz alguma coisa, mas não fica parado, vai na direção de Jesus. Tem alguns lugares que você vai, já está escrito pobreza só de olhar pelas paredes. Você diz, quanto tempo não pinta essa casa? Quanto tempo você não tem um fogão novo? Quanto tempo você não tem uma geladeira nova? Mas eu estou querendo um tempo de abundância. Compra a geladeira nova! Pinta! Deixa o ambiente de um conforto que receba promessas de você, de Deus na sua vida. Muda de estação, não espera apenas porque a palavra já foi liberada. Faça alguma coisa, meu irmão. Tem alguns que estão esperando tirar passaporte quando chegar a passagem. Só quando chegar a passagem na mão que vai dizer, agora eu quero um passaporte. Mas os grandes homens se antecipam. E o pastor fez um grande exemplo para nós. Receba quem está chegando em casa, arrumado. O que o pastor está dizendo, como as 10 virgens. Aqueles que estiveram com as lamparinas prontas, desfrutaram de uma nova estação. Mas aquele que estava esperando para acontecer, chegou tarde na boda dos cordeiros. Chegou tarde. Porque ele está esperando virar o sol ficar vermelho. Mas enquanto a palavra já faz todo sentido, a palavra de Deus é um grande sinal de uma mudança de estação. Entre no seu chamado. Melhor se for agora. Porque amanhã, sabe o que Deus vai fazer? Entre, viva hoje. Desfrute desse novo tempo a partir de agora. Não espere para orar amanhã, ore hoje. Não espere para entregar o teu dízimo o mês que vem, entrega agora. É tempo de você estar preparado e antecipado para entrar no eixo do que Deus já falou. E alguns que não entenderam isso, começaram a se afundar e não sabiam por quê. Começaram a ver o barco do destino das suas casas ir a pique, cheio de ondas, e começaram a confundir Jesus com fantasmas, porque eles aceitaram as opiniões e as circunstâncias falando mais alto. Este é um novo tempo. Hoje é um grande dia. E você está preparado para ir para o outro lado em nome de Jesus? O medo é aceitar o destino das circunstâncias. O medo é aceitar uma profecia contrária. Jesus chamou ele para viver no sobrenatural, em um nível onde ele poderia desfrutar de coisas sobrenaturais. E a Bíblia diz que aceitando a palavra, Jesus entrou no barco. Jesus sempre vai te chamar para ir de encontro com você. E quando Jesus entrou no barco, quando Jesus tomou o governo da casa, quando Jesus tomou o governo da vida, quando Jesus tomou o governo do chamado, acabou-se a vaidade, o orgulho de dizer eu quero pregar mais do que o outro, eu sou melhor do que o outro, eu posso fazer melhor do que o outro. Acabou-se esse tempo.
Deixa Jesus governar o seu coração. Deixa Jesus governar o seu chamado. Deixe Jesus governar o seu trabalho e a sua vida, a sua família. Porque quando ele entrou no barco, a tempestade respeitou a autoridade de casa. É assim que a circunstância faz. A circunstância obedece à palavra de quem é maior do que ela. Por isso hoje é uma noite de você olhar para as circunstâncias e dizer bem alto, como aquele que tem bom ânimo, dizer como aquele que foi chamado por Jesus: na minha casa não. Se encha da autoridade que Jesus chamou você. Se encha da graça. Afaste os orgulhos. Aceita o que Deus falou. Aceita a palavra que Jesus ordenou na sua vida. Qual foi? Tem de tristeza? Aceita a condição normal? Anime-se. Venha viver o sobrenatural. Ande sobre as águas. Venha na minha direção. Porque nós iremos chegar do outro lado. Coloque uma nova roupa. Esteja com uma nova aparência. Modifique o ambiente do lugar onde você está. Seja um bom influenciador. Emane luz. Deixa que a palavra ilumine a sua vida. O caminho que você está andando, não importa a circunstância. Nós iremos chegar do outro lado. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou. Então chegaram do outro lado. Sabe algo que eu aprendi nesse texto? É que ninguém chegou do outro lado murmurando. Ninguém chegou no outro lado questionando. Ninguém chegou do outro lado dizendo: e se? Será? Será que vai dar certo? Será que de fato é um tempo de abundância para nós? Por que eu não estou vendo algumas pessoas aqui? O que está acontecendo? Será que o sol não se converteu a nosso favor? O que aconteceu? Eles não chegaram do outro lado desse jeito. A Bíblia diz que tendo eles partido do outro lado, chegaram dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. É assim que eles vão nos encontrar do outro lado. Vão olhar para nossas vidas, para a sua e para a minha vida, dizendo: estes verdadeiramente são filhos de Deus. São esses que pegaram a palavra e correram no meio do caos. São esses que o vento bateu, soprou o vento, vieram tempestade, mas eles não saíram do barco, eles continuaram lá. São esses que Jesus chamou e eles vieram correndo. Onde? Pisando nas águas. São esses que são reconhecidos para o outro lado. Do outro lado me diz: cadê a tempestade? Cadê ela? Cadê a tempestade? Me diz, cadê as ondas? Me diz, cadê o mar alto do outro lado? A Bíblia diz que quando Jesus chegou do outro lado com os discípulos, os enfermos chegaram. As pessoas começaram a chamar outros enfermos, porque chegou o tempo que Jesus estava operando milagres. Quando ele chegou do outro lado, começou a estação de milagres. Do sobrenatural. Quando eles chegaram do outro lado, vieram enfermos. E os sinais começaram a acontecer de maneira sobrenatural. Ei, só vai viver do outro lado quem crê na chamada de Jesus. Você entendeu?
do outro lado tem milagres. Pedir para o louvor estar junto comigo, vamos junto. Tem algo do outro lado. Tem algo nessa nova estação. Tem algo que Deus falou nessa nova estação. Tem algo do outro lado. Deus estava me dando uma palavra diferente para essa noite. Eu estava estudando sobre o governo de Deus. Mas existem algumas palavras que Deus prepara no nosso coração. Não é para nós pregarmos num tempo presente. É para nós compreendermos como Deus está conduzindo. E Deus falou, antes de você liberar essa palavra sobre o governo de Deus, vai lá e diz para eles que eu estou chamando eles. Que eu estou chamando para o outro lado. Para uma nova estação. Eu estou chamando eles para dar um fim às circunstâncias. Porque os ventos sempre vão soprar quando Deus falar. O vento é parecido com o diabo, sempre se levanta contra nós. Querendo nos fazer confundir quem nos chamou com um fantasma. Eu acho maravilhoso, vejo maravilhoso, como Jesus reage quando é confundido com fantasma. Jesus diz alguma coisa. Sempre que Jesus é confundido com aquilo que ele não é, ele se pronuncia para que você consiga enxergar quem verdadeiramente ele é. Porque Jesus é do tipo que não gosta de ser mudado a sua real identidade. E quando ele é confundido, ele ousa dizer Pedro, no som da voz que Pedro conhece. Quando a circunstância se levanta ao redor, Jesus faz questão de te chamar pelo nome. Ele diz, Gustavo, Rafael, Pastor Eli, Ataíde, todos vocês, se levante e tenha de bom ânimo. Ele diz, eu não posso ser confundido pelas ondas. Eu não posso ser apagado pelas pressões na sua vida. Não são as pressões que vão apagar a minha identidade em você. Não são as circunstâncias que vão tirar o eco de Jesus na sua casa. Não é o pesadelo que precisa tirar a palavra que Jesus liberou. Mas é o destino da palavra que vai te levar para um outro nível. Por isso nessas horas que eu sinto às vezes que a pressão vem ou as circunstâncias abalam. Fran, eu me lembro do que Jesus falou. Eu sei das circunstâncias que vocês talvez estão vivendo. Jesus conhece as limitações suas. Jesus conhece as suas imperfeições. Jesus conhece os lugares que você tem dificuldade de levantar um braço. Mas ele estava olhando para Pedro dizendo, segura nas minhas mãos. Segura nas minhas mãos, Pedro. Porque uma hora Pedro foi até Jesus sobre a sua palavra. Mas Jesus estava voltando para o barco. Pedro estava voltando para o barco.
Não mais sozinho, mas acompanhado. E essas ondas que tentam nos afundar, esses pesadelos, as depressões e as circunstâncias ou doenças dos últimos séculos que tentam nos afundar, alguns de nós precisam gritar bem alto, como Pedro disse: salva-me, Jesus. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos ser como Pedro, dizendo: salva-me, Jesus. Precisamos ser ousados para romper, para quebrar esse paradigma, para quebrar essas circunstâncias, para mudar a estação, para abrir essa porta. Precisamos ser ousados e dizer: Jesus, toma conta da minha casa. Você pode ficar de pé. Essa palavra tem a sua própria unção. Então aproximaram-se-lhe o barco, adorando, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todos daquela terra ao redor, trouxeram-lhes o enfermo. E diziam: se pelo menos eu tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Isso é muito sobrenatural. Deixa eu lhe dizer daqui de cima. Existem algumas pessoas que Jesus preparou e deixou eles do outro lado, para que você pudesse chegar até eles. Existem lugares que Jesus já está lá antecipadamente, para lhe fazer ver um tempo de milagre, um tempo sobrenatural, um tempo de graça, um tempo novo, mas um tempo onde coisas vão acontecer. Um tempo sobrenatural. Feche teus olhos.